bem-vindos ao episódio 46 do Porto 2107, o lives que eu respondo dúvidas da nossa audiência, principalmente sobre vendas na internet. Hoje nós vamos falar sobre: é possível ter dois nichos usando o mesmo Instagram, o mesmo perfil? E a segunda é: quantas postagens devem ser feitas por dia, né? Tem um nível de postagem ideal, uma rotatividade de postagem ideal? Primeiro entender o que é essa questão de nicho, né? Nicho é quando eu vou comunicar para uma parte de um público, uma parte aí de um grupo de pessoas que elas têm interesse em comum, que elas têm um gosto em comum. Então, toda vez que eu mentoro alguém, toda vez que alguém entra aqui, a primeira coisa que nós trabalhamos é essa questão do próprio nicho e avatar, porque eu quero que ela tenha clareza para quem que ela está comunicando. Porque dessa forma ela vai produzir conteúdos, que é onde nós atraímos, né, a nossa audiência, onde atraímos as pessoas certas, aí, digamos assim, para que ela possa nos acompanhar e futuramente comprar a nossa solução, se ela achar adequado e achar que a solução atende às necessidades dela. Então, isso aí é a questão do nicho e a questão do avatar, né? E é interessante porque existem algumas ocasiões em que algumas pessoas elas têm soluções diferentes. Elas têm, por exemplo, vende serviço, pode vender um produto, pode vender um infoproduto, pode vender uma plataforma, um aplicativo, enfim, uma série de situações, ferramentas, enfim. E aí chega essa pergunta, né? Chega essa questão: será que eu posso vender tudo no mesmo perfil? Será que eu posso realmente comunicar todo esse tipo de venda e vai funcionar? Essa é a indagação que chega para quem tem esse perfil de vários produtos assim, né? E o que eu normalmente recomendo é o seguinte: antes de mais nada, é importante, todo o perfil de negócio ele tem que apresentar um nível de clareza, um nível bastante amplo de comunicação. Como assim? Tem que ser uma comunicação clara, uma comunicação fácil de entender. Então, se essa comunicação desses vários produtos, se eles não geram confusão na tua audiência, eu não vejo nenhum problema estar no mesmo perfil. E aqui eu gosto de sempre traçar duas estratégias, né? Existem sempre duas grandes estratégias de venda. A primeira delas nós chamamos aí de lançamento, que é quando você lança por um certo período, depois fecha, aquela oportunidade não vai estar mais disponível. Ou pode ser aí numa venda perpétua, que ele está disponível todo dia, né? Todo dia, se alguém mandar direct, se alguém entrar em contato no WhatsApp ou entrar na tua página de vendas, elas vão poder comprar, porque está disponível todo dia. Então, para cada nível de estratégia de vendas, você também vai ter um nível de interação. Por exemplo, se for venda perpétua, o que eu gosto de fazer definir certos dias da semana para eu comunicar com aquele avatar. Então, por exemplo, na terça-feira eu vou comunicar que eu quero falar sobre isso, sobre esse produto A, e na quinta-feira eu vou focar mais no produto B. Então dá para fazer dessa maneira também. Percebe que não gera uma confusão. E aí, como eu falei, né, você pode até fazer alguns posts antecipando do que você vai falar naquela terça-feira ou naquela quinta-feira. Exemplo: na terça-feira eu vou falar sobre exercícios, e na quinta-feira o conteúdo vai ser para mostrar para vocês o que eu vendo, que é enfim, alguns produtos que ajudam aí no seu exercício. Percebe que são soluções agregadoras e não tem nada a ver uma com a outra, né? Um é serviço, outro é produto. Então, se eu fizer isso antes, é totalmente possível eu fazer essa estratégia. Agora, se for lançamento, se eu quero pegar aqui um dos meus produtos e torná-lo na modalidade de lançamento, como é que eu faço? Nesse caso, você vai fazer por sazonalidade. Como assim? Eu gosto toda vez que eu mentoro alguém para lançamento, até comigo mesmo, a primeira coisa que eu faço é olhar para o calendário, porque a gente vai realmente ter que desenhar ali, planejar no calendário ali 100% completo. Por quê? Para que você tenha uma noção panorâmica aí das próximas datas de lançamento, não fazer da sua cabeça, não fazer quando você está precisando. Pelo menos esse aqui na modalidade semente, na modalidade interno ou externo. Se for um lançamento relâmpago, aí sim. Então, primeira coisa, você vai olhar o calendário e aí você vai adotar um sistema que eu digo que, como eu falei no início, você vai abrir o carrinho e vai fechar. Então, é importante que essa abertura, né, ela seja curta em relação ao fechamento. Como assim? Ela abre em 5 a 7 dias, ela vai fechar ali por 45 dias ou a 2 meses, tá? Tem essa numeração até o próximo lançamento. Então, o que você pode fazer caso você tenha dois produtos aí, né? Dois nichos? Você lança
um produto digamos assim, no primeiro bimestre, o segundo produto no segundo bimestre. Depois, no terceiro, você volta aí para o produto A e depois para o produto B, e assim sucessivamente. Você vai mesclando. Dá para fazer isso sem nenhum problema. Para alguns experts, alguns infoprodutores mais habilidosos, até para fazer por mês, tá? Um mês você foca em um produto, no outro mês você foca em outro produto e assim sucessivamente, tá? O que é interessante, sempre mensura, tá? Como é que está esse teu produto, sempre vai mensurando aí como é que está o volume de venda, se realmente ele está com uma boa aceitação. Algo que eu sempre falo para a galera, não adianta só lançar o produto, você tem que pensar em estratégias de aprimoramento do produto, de aperfeiçoamento. Realmente pensa todo dia como é que você pode melhorar o teu produto, porque essa é a forma que você vai chamar mais atenção e atrair mais valor para o teu produto, né? Ou seja, ele nasceu de uma maneira e ele tem que se transformar e tem que se lapidar realmente, que aí você consegue até aumentar teu poder de argumentação em relação à venda, ok? Você pode fazer dessas duas formas. Agora é o seguinte, se o produto ele for algo que realmente gera confusão, algo que é muito diferenciado, o avatar, aí eu recomendo que realmente você tenha um outro Instagram, que você coloca aí até uma outra rede social e tenha duas redes sociais. Eu super sei que vai ser mais difícil administrar, porque uma já demanda aí muito tempo, muita energia, imagina dois, né? Nesse nível, nesse caso, o que eu recomendo? Você realmente vai precisar de um gestor de mídias, que é um profissional responsável por produzir o conteúdo, por fazer a cópia, por postar por você. Alguns até respondem comentário, direct, enfim, depende aí de como você vai fechar essa parceria com esse profissional, né? Ou contratar esse profissional. Logicamente, você não precisa contratar, digamos assim, alguém super pronto, né? No início, você pode pegar alguém e treinar, e aí você vai investindo em curso, treinamento, e você mesmo vai aprendendo. Eu acho muito importante que nessa configuração, agora você é o diretor, né? Você é o CEO da empresa, mas que você também participe e entenda como é que é essa jornada, para que eventualmente você não venha aí a ser enganado. Então, aqui eu já dei várias sacadas e várias formas de você fazer. O importante é ter muita clareza do que realmente você quer, e aí, dependendo do teu formato, dependendo da tua energia, do teu investimento, é totalmente possível. A segunda pergunta da noite que me chegou é: quantas postagens devem ser feitas por dia? Primeiro de tudo, a gente precisa também avaliar qual nível está a tua questão de entender esse universo digital. Primeiro, é importante você entender o porquê postar, né? Muitas das vezes a galera não entende qual que é a ferramenta, qual que é a importância de postar todo dia. E algo que eu sempre falo, você estimula vários gatilhos mentais. Um deles é da credibilidade, da confiabilidade, aquela coisa assim da tua audiência perceber que você está lá diariamente, que você está estudando, que você está aperfeiçoando, está trazendo soluções, está trazendo conteúdos interessantes, inovadores, está ajudando de alguma forma, tá? Isso é bem interessante. Ou seja, você cria realmente uma cultura dentro da tua rede social. Então, para isso que é importante postar todo dia, por isso que é importante você ter essa rotina, tá? Então, quantas vezes eu devo postar por dia? Aqui também depende muito do teu nível de entregabilidade, né? De produção de conteúdo. Você pode também fazer, o que eu sempre recomendo, tá, pessoal? A postagem mínima é 2 vezes por semana ali, e o stories ali você consegue alimentar diariamente. Mas o nível ideal é postar todo dia. E o nível, digamos assim, o suprassumo, né? Algo que é o mais do que ideal, que você está muito ali no nível bem avançado, no nível bem profissional, seriam 3 postagens por dia no feed. Uma pela manhã, uma tarde, uma noite. Aí você pode escolher o melhor horário de interação. Às vezes tem nichos que eles demandam aí um horário mais, digamos, eles têm a exigência de um horário mais específico. Alguns nichos gostam de se relacionar a meio-dia, então às vezes eu vejo muita gente fazendo live ali e aumentando a interação meio-dia, ou então 6 da manhã, ou então, sei lá, 22 horas. Você vai definir, tá? Mas nesse ponto também é importante você ter um gestor de mídias, caso você seja o expert, caso você seja um empresário. Percebe como é importante ter essa figura? E como eu falei lá atrás, pode ser alguém pronto, digamos assim, realmente um profissional, alguém que você vai treinando, tá?
E outra coisa bem interessante, importante você também alinhar as expectativas, ou seja, você não vai, nunca postou e já vai meter a cara e começar 3 vezes por dia e fazer live todo dia. E aqui você também tem que entender a tua rotina a longo prazo, ou seja, você vai realmente ter que equilibrar tanto a tua vida pessoal, profissional, até teu próprio nível de energia para entregar o conteúdo também, esse é outro aspecto importante, ou algo que eu já experimentei aqui e gosto de fazer é de diversificar a produção de conteúdo. Isto é, não é só fazer live, não é só postar imagem, não é só fazer stories, não é só fazer enquete, não é só fazer caixinha de perguntas. É um pouco de tudo. É essa que é a sacada. E você vai realmente experimentando aqui alguns quadros, alguns funcionam, outros têm aderência, outros não têm. E aqui uma outra sacadinha também, não adianta você falar que experimentou e só lançou uma vez. Vai colocando uma recorrência. Até você respeite esse tempo que o conteúdo tem, que enfim a tua audiência ver se ela entendeu realmente essa mensagem que você está passando. E a regra final, jamais abra mão de fazer o básico, jamais abra mão de fazer o que eu chamo aí de feijão com arroz, né? O basicão. Se você ainda não está seguro de fazer live, então faz gravado. Se você não está seguro de fazer gravado, posta a imagem. Se você não está seguro de postar as imagens, grava um áudio no celular e cria aí um audiocast. Mas de qualquer forma é importante você começar do basicão, tá? Faz realmente o básico, você vai ver que aí daqui a algum tempo você vai se desafiando, você vai introduzindo alguns outros conteúdos um pouco mais trabalhados, tá? Isso é algo que também aconteceu aqui comigo, em muitas ocasiões eu queria já fazer o mais acelerado possível. Para vocês terem uma ideia, pessoal, comecei a fazer carrossel esse ano, eu experimentei no ano passado só para ver como é que era e tal, mas agora eu tô levando a sério, agora realmente tem que correr o carrossel uma vez por semana e a tendência é aumentar a frequência se eu perceber que ele está fluindo. E como é que eu sei que está fluindo? O próprio Instagram, Facebook, enfim, até o próprio LinkedIn, ele te dá essas métricas, ele te dá ali o que tecnicamente a gente chama de insights, né, o nome da ferramenta. Mas de qualquer forma é importante você fazer toda essa avaliação, toda essa mensuração e principalmente respeitar o seu nível, tá? E caso você queira acelerar esse nível, aí ou você mesmo acelera e enfim, fique atento aos riscos disso, né, que vai consumir bastante teu tempo e tecnicamente também, ou você busca um gestor de mídia ou alguém dessa natureza para te ajudar e com certeza vai acelerar o teu processo, ok? Então pessoal, esse foi o episódio 46 do Porto 2107. Eu vejo vocês na próxima live.